uma das coisas que mais me impressiona no que diz respeito a Agostinho, ou Santo Agostinho, como você preferir, é que ele é igualmente respeitado, seja no meio católico, seja no meio evangélico. No meio cristão, de modo geral, Agostinho é extremamente respeitado por conta de sua obra, por conta de suas indagações, por conta de sua busca por respostas e principalmente porque ele influenciou e ainda influencia uma geração de teólogos, uma geração de cristãos, aliás, várias gerações de teólogos e de cristãos mundo afora. Sua obra é vastíssima, seu nome está sempre nas diversas bocas, sejam nas escolas, por meio de professores de filosofia, seja nas universidades, pelos mesmos professores de filosofia, ou ainda na boca de religiosos, em cultos, em missas, em palestras, em escolas bíblicas, em catecismos. Agostinho está na moda, como sempre esteve na moda, por conta da sua riqueza. Como temos a aprender com Agostinho? Filho de uma mãe beata, de uma mãe cristã, que orava, que rezava, que pedia a Deus por seu filho, que estava desviado desses caminhos, em bebedeiras, em luxúrias. Ele, um dia, na casa de um amigo, se não me engano, em Milão, ouviu a voz de uma criança que dizia o seguinte: pega e lê. Quando olhou para o lado, viu um livro, era a Bíblia, pegou e leu. E uma curiosidade, não sei se você sabe, a passagem bíblica que Agostinho leu está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Olha só o que ele pegou e leu. A versão que eu vou mostrar para vocês aqui é a nova versão internacional da Bíblia, da Sociedade Bíblica, ou melhor dizendo, das edições Vida Nova. Comportemo-nos com decência como quem haja a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença ou inveja. Olha só que texto interessante. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, Agostinho teve ali um momento de revelação em que ele leu na Bíblia, leu nas Escrituras exatamente aquilo que ele estava vivendo. As Escrituras estavam falando, reprovando tudo aquilo que ele estava vivendo. E aquilo chamou a atenção de Agostinho, até que Agostinho então foi procurar ainda mais respostas para as suas indagações. É muito interessante olhar para a história de Agostinho, porque ele retratou, por exemplo, como ninguém, a questão do tempo. Para Agostinho, Deus é o eterno presente. Na eternidade, nada passa. Quando falamos de tempo, a gente sempre olha para o tempo anterior à criação, né? Vamos levar em conta aqui o pensamento cristão, já que estamos falando de teologia, de hermenêutica bíblica, de hermenêutica filosófica. No pensamento cristão, nós olhamos antes do início da humanidade e após o término da humanidade. Que tempo é esse? A nossa mente é restrita, é limitada, tanto no que diz respeito ao espaço, como no que diz respeito ao tempo. Só que Agostinho nos traz algo de Deus aqui, e as Santas Escrituras nos apontam para isso também, que é a questão da eternidade. Nós, seres humanos, nos diferenciamos do Criador por essa questão. Nós somos limitados temporalmente. Nós temos início, meio e fim. Já Deus não, Deus é eterno. O Criador é eterno, nele habita toda eternidade. E Agostinho traz isso para nós. Algumas questões são eternas, estão para além ou aquém do tempo, depende do referencial. Agostinho chegou a dizer, em uma de suas obras, que antes da criação do mundo, Deus não fazia nada. Porque se fizesse, o que ele tivesse feito seria sua criação, seria obra das suas mãos. E tudo foi criado a partir da criação. Exatamente para que pudesse, naquela época, situar na cabeça das pessoas, na cabeça dele próprio, como funcionava essa questão temporal. E Agostinho, por conta disso, por conta dessas indagações a respeito do tempo, a respeito da vida, a respeito do pecado, não só produziu diversas obras, como a vida dele apontou para uma vida em busca de respostas.
Agostinho foi filósofo. Antes de se converter ao Evangelho, Agostinho estudava filosofia, retórica e tantas outras ciências, buscando respostas para as suas indagações. Até que numa visão, como eu disse, pega e lê. Ele então ouviu a voz de uma criança falando para ele pega e leu nas escrituras algo que o colocou contra a parede, e a partir disso ele foi buscar respostas para as suas indagações nas Sagradas Escrituras, convertendo-se então. E a busca por uma verdade. Agostinho nos ensina isso até hoje. A sua busca por uma verdade, por respostas, tem muito a ver com todos nós. Todo ser humano, seja cristão ou não, crê em Deus ou não crê em Deus, todo ser humano busca por respostas, tem sede de respostas, tem sede de saber de onde vem, para onde vai, por que veio, por que vai. E nós buscamos essas respostas em diversas fontes. Agostinho resolveu buscar essas respostas no Criador. Agostinho resolveu buscar essas respostas nas Escrituras e por isso encontrou diversas delas e colocou em suas obras, como por exemplo em suas Confissões, em que ele retrata muito arduamente a sua luta contra o pecado e mostrando então a sua angústia existencial, algo que todos nós compartilhamos, como eu disse agora há pouco. O tempo muda o ritmo das coisas. Tanto que Agostinho escreveu as suas Confissões quando tinha mais ou menos 42 ou 43 anos de idade. Já era um homem mais experiente, já tinha lutado muito contra o pecado, contra as suas angústias existenciais e encontrou, portanto, suas respostas nas Escrituras.